Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nos submetendo inteiramente ao Teu mover essa noite, sobre as nossas vidas, sobre este lugar, mas mais ainda também sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa que não somente, ó Deus, estão, ó Deus, vendo nas suas Smart TVs, mas também nos seus celulares, onde quer que elas estejam, talvez algumas ainda no trabalho, mas nós queremos te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nesse momento possa alcançar, possa atingir, possa trazer cativo mentes e corações, ó Deus, a Tua palavra e aquilo que Tu queres, ó Deus, comunicar conosco, aquilo que Tu queres nos despertar, aquilo que Tu queres, ó Deus, molestar o nosso coração, Pai. Tenha plena liberdade, Espírito Santo de Deus. Nós quebramos toda resistência de ordem humana, de ordem mental, espiritual. Venha quebrando, Senhor Jesus, e traga, Deus, abre os olhos do vosso entendimento, ilumine os olhos, trazendo revelação, Senhor Jesus, e que a Tua palavra, ela seja rema e encontre uma terra fértil, ó Deus, pronta e preparada para acolher a semente, e que esta frutifique, floresça, Pai, e traga, Deus, uma mudança, uma transformação, Senhor, ó Deus, traga um posicionamento, e nós te pedimos isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, queridos. Amados, eu quero começar hoje essa palavra aonde eu terminei ela domingo, né? Eu tentei até sair desse contexto, mas o Senhor não me deixou sair desse contexto, não me deixou sair ainda debaixo desse mover. Nós falamos domingo passado sobre a geração de Obed e Edom, e falamos sobre Abinadab e Obed-Edom, né? Nós falamos sobre isso. Nós falamos que a arca do Senhor, ela passou 20 anos na casa de um sacerdote e nada aconteceu. E essa mesma arca, ela passou 3 meses na casa de um levita, e o Senhor abençoou, prosperou a sua casa, tudo que ele tinha. Então a gente entende que não basta apenas ter o símbolo da presença, sem ter a presença de fato dentro das nossas casas, e de cultivar essa presença, de atrair essa presença, de fazer um altar para buscar essa presença, porque senão nós iremos ter apenas uma caixa revestida de ouro. E era isso que aconteceu na casa de Abinadab, apenas uma caixa revestida de ouro, com os querubins ali, mas ela ficou guardada dentro de algum compartimento e nada aconteceu. E nós falamos sobre isso. E hoje eu quero falar ainda um pouco, até chegar naquilo que o Senhor quer falar com você hoje, mas orando, o Senhor ainda me constrangeu a começar onde a gente terminou, e trazer ao seu coração essa realidade ainda. E eu quero falar sobre os filhos de Eli, sobre Ofni e Finéias, quando os filisteus estavam para ir guerrear contra Israel. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 4, a partir do verso 5, se você quiser acompanhar. Eu não vou ler tudo, mas eu vou passar aqui um panorama para que você entenda tudo isso. Então, os filisteus estavam envidando, né, uma investida contra o povo de Israel, e dentro dessa investida, os filisteus estavam prevalecendo. Eles derrubaram 4.000 soldados do povo de Israel, e sentindo que eles estavam por perder aquela batalha, eles simplesmente retrocederam e voltaram para o seu arraial e pediram reforço. Mas nesse momento eles pediram reforço para que a arca do Senhor pudesse ir juntamente com eles dentro dessa guerra. Isso era algo comum que acontecia em todas, os planos e em todas as investidas de guerra. O Senhor sempre levava a arca do Senhor
que demonstrava que o Senhor estava junto com o seu povo, com o seu exército, a presença dele estava ali, e aquilo trazia uma segurança muito grande para o povo. E nesse momento, quando os filisteus, a arca não estava, ela estava numa cidade chamada Silo, e mandaram buscar essa arca. E aí o que é que acontece? É que essa arca veio, ela entrou novamente dentro do arraial de Israel, e quando ela entrou dentro do arraial, o povo viu a arca vindo, e quem estava levando a arca eram exatamente os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles entraram com a arca, e aquilo gerou um júbilo, uma celebração, gritos, brados, trombeta, chofar tocando, e aqueles gritos e brados ecoaram, e os filisteus ouviram aqueles brados, e eles simplesmente se aterrorizaram com aquilo, e ficaram lembrando simplesmente do livramento que o Senhor havia dado ao povo de Israel no Egito, e disse: por certo, o Deus que liberou todas as pragas lá sobre Israel agora estará em nós, não que será de nós. E eles ficaram simplesmente amedrontados, aterrorizados. O exército dos filisteus tiveram que reunir a tropa e dizer: não, vamos nos levantar, nós vamos vencer essa guerra. E eles simplesmente se refizeram do terror, do medo, e foram novamente contra Israel. E o que aconteceu é que novamente os filisteus prevaleceram, caíram, mortos, praticamente 30.000 homens naquela nova investida dos filisteus. Inclusive caíram também os sacerdotes, que foram mortos, Ofni e Finéias. E queridos, qual é a grande lição nisso tudo? É que muitas vezes os gritos, os brados, o barulho que nós fazemos, os glórias a Deus e os aleluias, eles, sem um altar que funcione, simplesmente não vale de nada. Porque a questão aqui não era apenas levar a arca, era ter sacerdotes para levar a arca, mas é ter sacerdotes aos quais o altar estava limpo e o altar estava funcionando como o Senhor demandou que precisasse funcionar. A palavra declara que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles simplesmente comiam as ofertas que eram consagradas ao Senhor. Eles se prostituíam com as mulheres que serviam na frente do templo. E simplesmente isso acontecia aos olhos de Eli, e ele nada fazia e não tomava nenhum tipo de providência em relação a isso. Então, mesmo que Ofni e Finéias ele tenha levado a arca para dentro do arraial, e os gritos, os júbilos, os brados, a música, os chofais, as trombetas, eles realizaram medo sobre o exército inimigo. Queridos, sem a presença, nada disso tem valor. E o que a gente entende, queridos, é que às vezes o barulho, às vezes a geração barulhenta, sem o altar limpo, barulhenta sem o altar, queimando a lenha e queimando a oferta e fazendo com que o fogo não se apague, de nada adianta. De nada adianta, porque simplesmente essas pessoas vão carregar a arca, mas não vão atrair a presença. E o que Deus precisa é atrair a presença. Então, queridos, não adianta o folclore evangélico, não adianta muitas vezes a geração do manto,
manto sem altar não adianta, o sapatinho de fogo não adianta, as irmãs que são ninja não adianta, entendeu? Sem o fogo queimando e sem o altar levantado queimando o fogo, nada disso adianta. Nada disso funciona. O Senhor não se move apenas atrás disso. A gente é pentecostal e a gente ama um glória a Deus, aleluia, a gente pula, dá cambalhota, mas eu quero te dizer, sem fogo queimando, nada disso adianta. É apenas barulho e pode até levantar algo contra o inimigo, mas quando nós formos entrar em guerra de verdade, as coisas não vão acontecer. E você sabe de uma coisa? Às vezes isso sempre acontece. Às vezes isso acontece. São pessoas que acham que a vida no altar, ela pode ser feita de qualquer maneira. Que o altar, ele suporta tudo. E aí quando a guerra, meu irmão, começa a ser travada, aí as derrotas começam a serem evidenciadas. E essa é uma preocupação nesses dias. Nesses dias a gente precisa reverter essa situação. A gente não pode, sabe, porque quando o altar ele é negligenciado, quando o altar ele está sujo, maculado, tanto o povo como os sacerdotes, eles vêm a óbito. Isso me traz muito temor. Você sabe que quando essa notícia ela chegou, eu não fiz nada, viu, queridos? Não fui eu. Mas a gente está falando coisa séria, né? Desculpa aí a interferência, mas continua orando que a gente está falando coisa séria aqui. Então, queridos, negligência sacerdotal, ela gera consequências. Gera consequências. Olha, quando essa notícia ela chegou no arraial de Israel e souberam que não apenas 30 mil homens morreram, mas também os filhos do sacerdote, e a arca havia sido levada. O símbolo da glória e da presença de Deus havia sido levado. Quando essa notícia chegou para Eli, que estava assentado já na sua cadeira, um sacerdote cego, um sacerdote já que não ouvia a voz de Deus, um sacerdote que negligenciou a exortação e correção dos seus filhos, quando chegou e quando os gritos estavam ecoando dentro do arraial de Israel, queridos, veja o que é que o texto diz. 1 Samuel capítulo 4, verso 13, diz o seguinte, olha só, eu preciso que você leia isso. O texto disse, quando chegou Eli, estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo. Escuta isso. O seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem da cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Em gritos. Porque o povo estava desesperado, não somente pelo grande morticínio, 30 mil homens tinham morrido. Imagina a quantidade de famílias, de filhos que iriam ficar órfãos, de mulheres que iriam ficar viúvas. Os sacerdotes também haviam sido mortos e a arca havia sido levada. Eli naquele momento diz o texto que o seu coração estava tremendo. Você sabe o que é que o Senhor falou de forma muito forte no meu coração? Que quando o sacerdote ele não teme antes,
o seu coração vai tremer depois. Quando nós não geramos temor no nosso coração antes, o nosso coração ele vai tremular depois, com as perdas e com os óbitos. E queridos, nós não podemos declarar isso. Olha, nós somos extremamente geracionais. Tudo que nós fizemos hoje, ele vai gerar consequências nas nossas gerações futuras. O que nós plantamos hoje, as nossas gerações elas irão colher amanhã. Veja o que aconteceu quando chegou a notícia: Ofni e Finéias mortos, 30 mil homens mortos, simplesmente porque aqueles sacerdotes, eles negligenciaram o altar. Eles eram filhos de Belial, e que não adiantavam estar carregando a arca, sem estar atraindo a presença, sem estar colocando lenha todos os dias no altar, e fazendo com que o fogo, ele ardesse todos os dias e queimasse as ofertas. Nada disso acontecia sobre a gestão de Ofni e Finéias. Então eles estavam apenas carregando a arca, mas não atraíam a presença, a proteção de Deus, e o Senhor não estava à frente daquele exército. E como nós somos geracionais, veja o que acontece quando essa notícia chega: Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. Ou seja, morre os filhos, morre o pai, e a esposa que estava grávida de seu filho Finéias, ela já estava próxima de dar à luz. O que acontece quando ela soube a notícia que o Eli havia morrido, que o seu marido havia morrido, ela simplesmente dá à luz. E alguns escritores dizem que ela também morre. Mas antes de morrer, ela chega e declara que o seu filho iria chamar Icabô ou Icabode, ou seja, a glória do Senhor se foi. Imagina que 3 gerações inteiras, elas foram alcançadas, elas foram atingidas. A geração de Eli, a geração de Ofni e Finéias, e a geração do seu neto, que havia nascido e já tinha recebido um estigma de ser chamado Icabode, a glória do Senhor, ela se foi. Queridos, nós precisamos ter responsabilidade com as nossas gerações. Hoje nós estamos envidando uma luta, uma guerra, para entregar um Brasil melhor para as gerações futuras. Nós temos responsabilidade com isso, assim como temos responsabilidade nas nossas gerações. Nós temos responsabilidade na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, assim como nós ministramos essa canção: filho dos nossos filhos. São as gerações futuras, e aquilo que nós plantarmos, aquilo que nós consolidarmos, fundamentarmos, isso ela irá servir para as gerações que estão por vir. Então a gente precisa entender, nós não podemos negligenciar. Quando negligenciamos o altar, nós comprometemos gerações. Quando comprometemos o trabalho do altar, nós comprometemos as gerações futuras. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as nossas gerações, elas são forjadas no altar. Elas não são forjadas em nenhum outro lugar. Elas só podem ser forjadas no altar. E se nós negligenciamos o altar, nós estamos dizendo não para as próximas gerações. Ei, deixa eu dizer uma coisa: você só está hoje aí porque alguém não negligenciou o altar e clamou e intercedeu por você, e é por isso que você está aqui hoje. Eu vou dizer um negócio aqui pesado. Tem muita gente que é boa para mostrar que está queimando com gritos, com cânticos, com choro, com música, no público.
Exatamente quando aconteceu, quando a arca entrou, o público, o povo gritou, o povo pinotou, o povo deu glória a Deus, aleluia, cantou, jubilou, tocou trombeta. Mas você sabe de uma coisa? Quando está sozinho, não consegue queimar. Nada acontece. Só acontece quando está junto. Só acontece quando tem aparato. Só acontece quando tem música tocando. Nós somos muito musicais, gente. É verdade. Mas quando nós entramos dentro do secreto, quando nós estamos sozinhos, eu quero te dizer que você precisa queimar na mesma intensidade. Que você precisa derramar lágrimas na mesma intensidade. Que você precisa oferecer as suas ofertas, que você precisa colocar a sua lenha nova na mesma intensidade. Sabe? Não precisa de ter muita gente. Tudo isso que a gente está vivendo está fazendo a gente voltar novamente a entender que não precisa de público, sabe? Porque quando você queima sozinho para Ele, Ele vai permitir depois que você queime público, mas você primeiro precisa queimar para Ele. Queimar. Queime primeiro para mim. Quando você queimar primeiro para mim, aí eu vou deixar você queimar depois, em público. Sabe por quê, queridos? Porque intimidade em público é pornografia. Intimidade precisa ser no quarto fechado primeiro. É duro isso. Quando você está acostumado a queimar sozinho, e quando você se ajunta, não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Um incêndio, ele nunca acontece grande. Já parou para pensar nisso? Todo incêndio que acontece é uma faísca, é uma fagulha, é uma chama que acendeu apenas. E quando essa fagulha ela acende, ela começa a queimar, e ela começa a crescer. E geralmente é algo que precisa de pouco para queimar. Uma fagulha pode gerar um grande incêndio, sabe? Uma chama pode gerar um grande incêndio. É por isso que um chamado pode mudar uma geografia inteira. Sabe por quê? Olha, porque chamado precisa de chama. Às vezes a gente fica pensando, como é que uma pessoa gerou um avivamento em um local, em uma região, em um continente? Porque uma fagulha, uma chama, um chamado, ele pode transformar uma atmosfera, um território, uma geografia inteira. E essa é a questão do fogo. Essa é a questão do fogo. O Senhor, Ele deu uma visão a Abraão. E lá em Gênesis 15, está lá o capítulo inteiro, depois a gente entra no detalhe, mas em Gênesis 15, foi o momento onde o Senhor fez a primeira aliança com Abraão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer apenas uma aliança, né? Eu tenho entendido, o Espírito de Deus tem colocado no meu coração,
que nós precisamos ratificar as nossas alianças o tempo inteiro. Ratificando a nossa aliança. Foi o primeiro sinal de aliança que o Senhor, Ele trouxe na vida de Abraão. E no capítulo 15 o Senhor dá uma visão a Abraão e diz: olha, eu vou ser o teu escudo, vou ser o teu galardão. E como pode isso? Abraão responde: se eu não tenho descendência, se eu não tenho filhos, a minha descendência vai ser o filho do meu servo Eliezer, porque eu não tenho, Senhor, como é que isso vai dar? E o Senhor chega para ele e disse: não, eu vou gerar um filho a partir de ti. E disse: vem, sai, e olha para o céu. Você está olhando aí para o céu, você está olhando as estrelas, você pode contar, assim vai ser a tua descendência, vai ser como as estrelas dos céus. Mas Senhor, como isso se dará? Como é que isso vai se dar? Como saberei, Senhor? E aí o Senhor chega para Abraão e disse: Abraão, você vai preparar uma oferta para mim. Você vai preparar uma novilha, você vai preparar uma cabra e um cordeiro, uma rola e um pombinho, e aí você vai preparar para mim essa oferta. Estabelece um altar, eu vou fazer uma aliança contigo. Pega essa oferta. E Abraão chegou, passou o dia inteiro, ele imolou esses animais, ele dividiu em bandas, colocou uma banda de frente à outra, e colocou lá tudo disposto do jeito que o Senhor havia pedido para ele. E depois que ele faz isso, isso não é um negócio, isso dá trabalho, né? Depois que ele fez tudo isso, o que aconteceu? Que ele dispôs as ofertas lá, da forma que o Senhor colocou, e aconteceu que, quando estava tudo pronto, as aves de rapina começaram a atacar as ofertas de Abraão, e Abraão passou o tempo inteiro enxotando o urubu. Os urubus vinham, as aves vinham, os corvos vinham, e ele ficou enxotando o dia inteiro, para que eles não pudessem contaminar a oferta. Abraão passou o dia fazendo isso, porque, queridos, com toda aliança que é estabelecido, sempre se levanta opositores para impedir o cumprimento, o estabelecimento da aliança. Sempre tem ave para roubar. Sempre tem ave de rapina para tentar impedir aquilo que o Senhor, Ele quer estabelecer como aliança na nossa vida. E às vezes nós precisamos realmente enxotar para não contaminar a oferta. E você sabe que depois dele passar o dia inteiro capítulo 15, no verso 12, capítulo 15, verso 12, olha o que é que diz: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerrada as trevas, o acometeram. Isso, depois que aconteceu tudo isso, e aqui, queridos, tem uma revelação tremenda nessa palavra. Tremenda, eu não vou falar sobre ela, mas tem algo aqui que o Senhor me descortinou, que eu estou ainda aqui impactado, mas eu não vou falar sobre isso hoje. O que aconteceu é que, quando o Senhor fez cair um profundo sono sobre Abraão, esse sono é o mesmo sono, é a mesma palavra que aconteceu quando o Senhor colocou Adão para dormir. Sabe por quê, queridos? Porque quando tem alguma coisa que só Deus Ele pode fazer, Ele vai ter que colocar a gente no descanso, para que a gente entenda que tem coisa que só Ele pode fazer, que só Ele pode realizar. E o Senhor pegou Abraão, colocou ele num profundo sono, houve trevas, houve pavor naquele momento, mas o Senhor chega para Abraão e começa a falar todas as coisas que haveriam de acontecer com Israel.
falou do cativeiro de Israel com os egípcios, 400 anos, falou depois que a medida da iniquidade ainda não seria completada, falou da misericórdia que ele iria exercer, falou que os dias de Abraão seriam uma ditosa velhice, e depois ele iria ser, ele iria morrer. O Senhor fala tudo para Abraão. O Senhor abre a janela do futuro e faz com que Abraão veja e enxergue todas essas coisas. E o que acontece é que depois disso, no verso 17, e diz: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio do Eufrates. Olha só, o Senhor coloca Abraão para dormir, começa a falar com ele é como se ele estivesse dormindo, e o Senhor trazendo uma palavra ao seu coração, mostrando a ele tudo o que haveria de acontecer. E depois, quando o sol estava se pondo e houve trevas naquele lugar, o Senhor vem e o Senhor se revela através de duas situações distintas. O texto diz: eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Você já parou para pensar o porquê um fogareiro fumegante e o porquê uma tocha acesa? Queridos, eu passei a semana inteira querendo saber o segredo que tem nisso aqui. E hoje de madrugada, me acordei ainda hoje de madrugada, e não fui dormir ontem, pedindo ao Senhor, digo: Senhor, tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando, e pedindo que o Senhor me mostrasse isso. E tem algo aqui lindo, tremendo, mas eu não vou falar isso hoje. Mas, queridos, o que eu quero dizer hoje para você é que em toda aliança, porque o Senhor estava realizando uma aliança com Abraão, em toda aliança precisa existir da nossa parte altar e oferta. E da parte de Deus, precisa existir duas coisas: fogo e promessa. Escuta bem, em toda a aliança tem que existir altar e oferta. Isso é feito por nós. E Deus, Ele vai prover o fogo e a promessa. Você vê que Deus disse para Abraão: olha, eu vou te abençoar, eu vou ser teu escudo, eu vou ser teu baluarte, eu vou te dar um filho, esse teu filho eu vou transformar ele numa nação, vai ser uma nação poderosa, vai ser uma nação numerosa, tu não vai poder contar, vai ser semelhante às estrelas dos céus e à areia do mar. Agora tem uma coisa: prepara para mim um altar e uma oferta. E Abraão prepara um altar, prepara a oferta, tem que ficar enxortando o dia inteiro as aves de rapina, até o Senhor trazer ele e colocar ele, derramar sobre ele um sono profundo e começar a falar tudo aquilo que haveria de acontecer. E depois disso tudo, o Senhor veio e o Senhor recebe a oferta de Abraão. De que forma ele recebe a oferta de Abraão? Se manifestando como o fogo que veio para queimar a oferta. O fogo que veio para queimar a oferta. E depois disso, diz o Senhor: estabeleci uma aliança com Abraão.
Queridos, todas as vezes que levantarmos um altar e colocarmos a oferta lá, se esse altar for um altar limpo, se esse altar for um altar estabelecido da forma que o Senhor determinou para realizar, e se você trouxer lenha para queimar e oferta para oferecer ao Senhor, eu quero te dizer, nunca vai deixar de ter fogo. O Senhor sempre vai prover o fogo. Você sabe o que é que a gente entende nisso tudo? É que o problema não é o fogo, o problema é a falta de altar. Se tiver altar e oferta, sempre vai ter fogo. O problema nunca é o fogo. Ei, muitas vezes as pessoas dizem, está faltando fogo, está faltando fogo. Fogo nunca pode faltar, querido, se tiver altar, se tiver lenha para queimar e se tiver oferta, eu quero te dizer que nunca vai faltar o fogo. E se você parar para pensar, foi assim durante toda a história. Toda a história, todas as vezes que Deus levantou um altar e colocou oferta, o Senhor, Ele desceu e trouxe fogo para queimar a oferta. Todas as vezes isso aconteceu. E eu poderia aqui enumerar para você diversas situações dessa. O fogareiro fumegante veio e consumiu a oferta de Abraão. E olha só, isso foi o começo de tudo. Não existia nem tabernáculo ainda, mas teve que ser levantado um altar e teve que colocar oferta para queimar naquele lugar. Você sabe de uma coisa? Depois disso, o Senhor separa os levitas para o serviço da casa do Senhor. E a gente vai ler o que aconteceu. Mas não foi diferente assim sobre a vida de Gideão. Depois do Senhor provar a Gideão em tudo, ter uma paciência enorme com Gideão, o Senhor chega para Gideão e disse, vai na tua casa e traz uma oferta para mim. Ele foi lá, trouxe um cozido, trouxe os pães, preparou tudo e colocou, e o anjo do Senhor veio, tocou com a vara, desceu fogo sobre a pedra e consumiu a oferta. Elias e os profetas de Baal, Elias realiza aquele embate todo e fica debochando até dos profetas de Baal, e de repente ele mesmo prepara o altar com 12 pedras, coloca lá a oferta, e depois que ele clama ao Senhor, da forma que o Senhor havia falado para ele, desce fogo do céu, consome a oferta, lambe a água e depois queima todos os profetas de Baal, porque todas as vezes que tiver altar e tiver oferta, eu quero te dizer que o fogo de Deus, Ele vai prover o fogo e vai fazer com que o fogo queime a oferta. Salomão, ele chega, constrói o tabernáculo conforme o Senhor havia falado para Davi, e ele coloca tudo que o Senhor fez. E lá em 2 Crônicas capítulo 7, verso 1, abre aí 2 Crônicas 7, 1, veja o que é que acontece. Vamos ler apenas alguns. 2 Crônicas 7, 1. Depois que o templo está perfeito, segundo tudo aquilo que o Senhor havia estabelecido e colocado diante de Davi, o texto diz, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Posso ouvir um amém? Sabe por quê, queridos? Porque todas as vezes que tiver altar e tiver oferta, o Senhor, Ele vai prover o fogo. Agora a gente vai entender a realidade do que eu quero falar para vocês hoje. Levítico capítulo 6, Levíticos capítulo 6.
a partir do verso 12. O Senhor estava dando instrução aos sacerdotes. E diz o seguinte: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o verso 13 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Queridos, nós falamos muito sobre essa palavra. Nós colocamos muito nessa evidência. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que fogo, queridos? Qual é o fogo que não pode se apagar? Qual é o fogo que não pode se apagar? No capítulo 9, verso 22, depois, isso aqui é o tabernáculo lá de Moisés, quando tudo ficou pronto. No capítulo 9, verso 22 diz: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, desceu, e havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Queridos, sabe qual é o fogo que não pode se apagar? O fogo que o Senhor derramou para queimar a oferta. Desde aquele dia, no tabernáculo de Moisés, quando o sacerdote coloca lá a oferta, e o Senhor fala no capítulo 6 para o sacerdote: olha, todos os dias, toda manhã, você vai ter que remover a cinza, e você vai colocar as cinzas em um lugar limpo, em um lugar especial. Deixa lá as cinzas. Não é para jogar fora as cinzas, deixa as cinzas lá naquele local. O texto lá em Números que fala exatamente sobre isso. Porque as cinzas, ela tem uma importância. As cinzas não eram feitas para serem jogadas fora. E diz o sacerdote: todos os dias remove a cinza, e com muita reverência pega essa cinza e coloca lá naquele lugar, e coloca lenha nova sobre o fogo que não se apagou. Você precisa colocar lenha nova sobre o fogo que não se apagou, porque quem provê o fogo é Deus. Quem provê o fogo que não pode se apagar é o fogo que Deus fez descer sobre a oferta. Nós não podemos gerar um fogo. O fogo estranho é o fogo humano, é o fogo feito por nós mesmos. Depois que o tabernáculo foi estabelecido e a oferta foi colocada, e o Senhor proveu o fogo do céu, era o fogo que o Senhor havia provido do céu, que não podia se apagar. Todos os dias, quando o sacerdote chegava diante do tabernáculo, ele olhava lá, se a lenha estivesse se acabando, ele precisava pegar a lenha nova, porque ele não podia perder aquele fogo que Deus havia derramado, para que aquele fogo não se extinguisse, porque aquele fogo era o fogo de Deus. Porque nós dependemos do fogo de Deus, queridos.
Não adianta nós queremos gerar outro tipo de fogo, o fogo que irá nos deixar e permanecer acesos, e que irá permanecer queimando dentro de cada um de nós, é o fogo que desce do céu, é o fogo que tem provisão da parte de Deus. E o nosso problema é que nós simplesmente deixamos esse fogo se apagar. Todo dia a lenha era para aproveitar o mesmo fogo, e não deixar que aquele fogo que desceu do céu pudesse se apagar. Esse era o propósito, esse teria que ser o cuidado do sacerdócio. Você vê que todas as vezes que Deus, Ele fez com que um profeta, um homem de Deus, um libertador, ele fosse chamado para estabelecer uma missão, um altar estabelecido, uma oferta era colocada, e Deus vinha do céu para provar, para dar aceitação da oferta, e o fogo queimar aquela oferta, mas não era nenhum outro tipo de fogo estranho, porque o fogo que recebe a oferta, o fogo que dá aceitação àquilo que nós estamos oferecendo diante de Deus, tem que ser do céu. E todos os dias você tem que correr, todos os dias os sacerdotes se acordavam de madrugada, preocupados. O fogo ele não pode se apagar, porque aquele fogo era o fogo de Deus. Providencia a lenha, a torcida, ela está fumegando, só tem lá uma faísquinha, pega logo lenha seca, coloca lá, reacende o fogo novamente, porque tem oferta todo dia para queimar. Porque é o fogo de Deus. Todas as vezes que Deus estabelece diante do sacerdote, diante do profeta, levanta o altar, coloca a oferta, porque o fogo é eu que vou providenciar. Então, querido, o que eu quero dizer para você, o que está faltando não é fogo, o que está faltando é altar e oferta para queimar, o que está faltando é altar limpo, é altar que não está sendo negligenciado, porque se tiver altar, se tiver lenha e se tiver oferta, não vai faltar fogo. Não vai faltar fogo. Todas as vezes que cumprirmos aquilo que o Senhor mandar fazer, tiver altar limpo, oferta para queimar, vai ter glória, vai ter fogo, queridos. Todas as vezes. Ofni e Finéias vieram com a arca. O povo se alegrou, o povo bradou, o povo gritou, teve júbilo, trombeta tocando, pinote, dança, tudo. Mas não tinha fogo queimando no altar. E quando não tem fogo queimando no altar, a glória, ela não desce. E as nossas gerações não são alcançadas. O fogo é de Deus, queridos, não é nosso. Dependemos dele. E nós não podemos deixar o fogo se apagar. Precisa queimar a oferta todo dia. Todo dia você tem oferta para dar ao Senhor, para queimar. Sabe por quê? Porque é você que tem que ser a oferta que precisa ser queimada todo dia. Todo dia. Traz lenha e sobe no altar para queimar o que ele precisa queimar, o que ele precisa consumir. E queima
no secreto do teu quarto. Quando não tiver ninguém, prepara o teu altar. Levanta o teu altar e leva a lenha todo dia, para não deixar o fogo de ontem se extinguir amanhã. Ele vai prover o fogo vai estar lá. Você só tem que colocar uma lenha nova. Você só tem que remover a cinza. Se arrependa, não comprometa as suas gerações. Levante o altar novamente, que precisa ser levantado. Limpe o altar. Coloque lenha de volta. Deite sua oferta sobre ela. E espere que o fogo vai descer para queimar a tua oferta. Ele nunca deu bolo do fogo. Se tinha altar, se tinha lenha, se tinha oferta, sempre teve fogo. Então o problema não é fogo. O problema é altar para queimar. Tem uma coisa que fala sobre o homem. E que fala da criação do homem. E é uma coisa muito interessante. Porque existem até algumas teses que falam da criação do homem e daquilo que o homem é constituído, sobre os 4 elementos da natureza. E os 4 elementos da natureza é terra, água, ar e fogo. E dentro dessa teoria diz que o homem é constituído disso, dos 4 elementos da natureza, que foi feito do pó da terra. Que dentro da nossa constituição quase 70% é de água. E o Senhor, Ele soprou o vento, fôlego dentro de nós. Então terra, água e o vento e o ar já se completou. Só ficou faltando o fogo. E aí veio João Batista. E ele disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo. O fogo chegou. E é esse fogo que não pode se apagar. Que você tem que botar lenha todo dia no fogo que foi derramado sobre você. Amanhã tem lenha nova para fogo novo. Mas o fogo foi aquele que Ele derramou. E aí é que o fogo arderá continuamente. É de Deus esse fogo. Quero orar por você. E eu quero pedir que o Senhor, Ele possa fazer com que você entenda que você não pode negligenciar o altar. Você vai recompor o altar novamente. Como Elias teve que recompor, ele estava só tinha ele como profeta de Deus naquela região. E ele mesmo teve que levantar um altar, ele mesmo teve que colocar a oferta.
mas o Senhor não deixou de prover o fogo. Então, sacerdote de Deus, sacerdote do Senhor, hoje você vai recompor a sua geração, levantando de volta o seu altar, colocando lenha para queimar e restabelecendo a oferta. Seja você a oferta, porque eu quero te dizer, o Senhor vai derramar fogo e vai fazer você queimar novamente, e só dependerá de você não permitir que esse fogo se apague novamente. Queria chamar o pessoal do Ministério do Louvor. Olha, no nome de Jesus, essa noite te posiciona. Essa noite deseje, gere um anseio dentro do seu coração novamente, por restabelecer o altar, por restabelecer o teu altar no secreto. Queima primeiro para Ele. Você precisa queimar para Ele primeiro, sozinho. É o teu altar onde você vai ser a oferta para queimar, e o fogo arderá continuamente. Olha, não existe outra alternativa. Você não pode acender o fogo, deixar ele apagar hoje, e amanhã você mesmo gerar um fogo que não é um fogo do céu, não é um fogo de Deus, é um fogo estranho, que não vai fazer a oferta queimar, que não vai trazer aceitação da parte do Senhor. Eu quero te dizer, o fogo do Espírito Santo de Deus, aquele fogo que foi derramado um dia sobre a tua vida, ele precisa ser reacendido de novo, e você precisa colocar lenha todos os dias e queimar todos os dias. Não adianta um dia sim, um dia não, não adianta uma semana sim e depois você se esquece. Eu quero te dizer que a diferença que precisa ser feita na sua vida é que precisa ter lenha todo dia. Nesses dias o Senhor nos parou para que nós viéssemos a perceber e a entender que precisávamos voltar, que precisávamos recompor o nosso altar, que precisávamos limpar o nosso altar, e precisávamos ter lenha todo dia para queimar. Não dá. Ofni e Finéias queimava lenha num dia, no outro dia se esquecia de deixar o fogo aceso, e trazia fogo estranho, incenso estranho, onde Deus não recebia e não aceitava a oferta. Aconteceu isso com Nadab e Abiú. Não deixa isso acontecer. Não deixa as tuas gerações virem a óbito espiritualmente, porque está faltando fogo, está faltando o altar ser restabelecido, está faltando a lenha, está faltando a oferta. O Senhor essa noite chega para você e diz: as minhas promessas continuam as mesmas. Fogo não vai faltar, mas se não tiver altar e oferta, não tem fogo, não tem glória e não tem cumprimento da promessa. Espírito Santo de Deus, essa noite, Senhor, essa noite, venha, meu Pai, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casa,
Nós queremos te pedir, Senhor. E o fogo arderá continuamente. Senhor, só depende de nós. Não depende de você. Nunca deixou de faltar fogo. Mas o problema é que os altares eram contaminados, que os altares foram derrubados, que nós deixamos Icabode se estabelecer na nossa, ó Deus, linhagem. Nós permitimos, ó Deus, que Icabode, ó Deus, nascesse nas nossas gerações. Espírito de Deus hoje vem quebrar esse jugo. Queremos quebrar o jugo de Icabode nas nossas gerações e declarar, ó Deus, a quebra desse estigma. Nós queremos resgatar de volta, nós queremos restabelecer os altares, nós queremos derrubar os postes ídolos, assim como Gideão fez. Isso começa dentro das nossas gerações, quando o Senhor mandou Gideão derrubar o altar do poste ídolo da casa do seu pai. Porque se nós não quebrarmos, ó Deus, dentro das nossas gerações, nós iremos comprometer a nossa descendência. E sempre, ó Deus, é de pai para filho, de filho para pai. Que os pais exerçam o seu papel. Mas se os pais não exercerem seu papel, que os filhos sejam levantados como Jerubal. E quebre, ó Deus, o elo maligno, para restabelecer os altares e fazer com que as ofertas sejam aceitas e o fogo desça para queimar. Vem Espírito Santo de Deus, vem nesse tempo, invada os lares, as casas, invada, Deus, o coração dos sacerdotes, das sacerdotisas, dos filhos, dos pais, meu Deus, das filhas. Venha, meu Senhor, quebra, ó Deus, Icabode da nossa casa. Essa noite nós quebramos, Icabode não nascerá na nossa casa. Eu quero declarar sobre a vida dos meus netos, eles não serão Icabodes. Sobre a vida dos meus filhos, eles não serão Icabodes. Sobre a vida das minhas gerações espirituais, eles não serão Icabodes. Tu vai restaurar, Senhor. Tu vais restaurar, Senhor. Tu vais restaurar. Tu vais soerguer das ruínas os altares novamente, ó Deus, para que o fogo volte a queimar. Vem Espírito Santo de Deus, venha com fogo, venha com fogo. Nós somos da geração de Obed-Edom, a geração que queima todo dia, a geração que queima todo dia, que todo dia tem glória, que todo dia tem fogo, e que o Senhor prospera tudo que há na nossa casa, tudo que tem na nossa casa,
toda a nossa descendência. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus.